Regional do Trabalho da Terceira Região. Primeiramente, dando boas-vindas ao Dr. Vitor Salino de Moura Essa, que vai nos substituir aí por mais uma curta temporada. Mas de pequenas em pequenas interferências, Sua Excelência tem se tornado um membro permanente aqui da nossa terceira turma. Com muita honra e muita alegria para nós, senhor presidente. Isso. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor. Muito obrigado, presidente, doutor Emílio, demais membros, servidores distintos e querido amigo do Ministério Público. É sempre uma alegria renovada vir a esta terceira turma, que tem um carinho já antigo, perene, e que me faz muito bem. Venho para aprender, venho para colaborar, agradeço especialmente a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui. E mais, viu, senhor presidente, colho ainda esta chance para rogar a Vossa Excelência que se digne consignar 2 votos. Um de felicitações ao desembargador presidente, que estará aniversariando na próxima semana. Mas, para além disso, o digno procurador do trabalho da PRT 15 e fecundo doutrinador, professor Elison Mieza, vem de publicar, e saiu esta semana, um livro sobre honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, um tema ainda intrincado por conta dos seus efeitos pós-reforma, com uma concepção nova e variada, e é uma obra alentada com diversos autores, e eu modestamente componho este grupo de pessoas, e é uma obra de 1.000 e tantas páginas, monotemática, e redefinindo a compreensão do Instituto entre nós. Então, eu rogo a Vossa Excelência também que determine que seja o ilustre procurador da PRT 15 oficiado com votos de felicitações, por quanto que tem se revelado um doutrinador excelente. Isso. Muito obrigado. Com a adesão do Ministério Público, também com a adesão da ilustre classe dos advogados trabalhistas. Na mesma toada, eu também faço a minha homenagem à Vossa Excelência, doutor Vitor, pela vossa indicação para ser membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, e já com posse marcada para o dia 14 de junho, lá em São Paulo. Então, a mesma sua, na mesma Câmara que o senhor faz parte? Exato. Ele é da segunda rodada dos imortais a ser nomeado, empossado, e pela segunda vez, porque ele já é imortal na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Agora imortal também na Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Daqui a pouco ele está especializado na imortalidade em todos os ramos do direito. É verdade. Mas ainda assim... Vai ser embalsamado e sepultado num túmulo de faraó. Muito obrigado. Sucesso. Agora eu faço um registro especial, com muita honra e orgulho, parabenizando o amigo Dr. Evandro Pereira Valadão Lopes pela nomeação para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com Sua Excelência na magistratura de carreira do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, onde ele galgou o cargo de desembargador do trabalho e que também foi exercido por sua eminente tia, a desembargadora Amélia Valadão Lopes. Eu solicito à Secretaria da Turma que encaminhe a Sua Excelência as novas efusivas homenagens e augurando tenha êxito na sua passagem pela mais alta corte da Organização Judiciária do Trabalho. Nossa adesão, senhor presidente. Nossa adesão também, presidente. Eu lembrando com muito carinho também, doutor Evandro era diretor da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, quando eu também exerci a mesma função aqui no nosso tribunal. E nós tivemos muito contato, inclusive ele nos visitou várias vezes, e muito interessado, sempre muito brilhante em todas as ocasiões em que nós estivemos juntos, em reuniões da ENAMAT e tudo mais, de modo que eu faço um registro aqui também
de muita alegria, porque o doutor Evandro merece e ele, com certeza, engrandecerá o TST. Sim, uma pessoa muito culta, muito estudiosa. Muito, muito. E muito E, interessado. portanto, E muito interessado. Muito honrará com a sua pessoa a corte do Tribunal Superior do Uma Trabalho. pessoa acessível, uma pessoa humilde, ele realmente é brilhante. Ele é formado na terra de Vossa Excelência, Ele é. na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é mineiro de Juiz de Fora, mineiro, embora ele nasceu conste Ou é mineiro, ou no é site saiu, que ele é depois ele carioca. voltou Ou é para mineiro ou é estudar. de Juiz de Fora? Ele... Ele é duplamente carioca, porque nasceu em Juiz de Fora e tem domicílio certo na cidade maravilhosa. Mais algum registro? Sim, presidente. Sim. É que no próximo dia 9 é aniversário, aliás, amanhã, no dia de plena, é aniversário da desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, e no dia 11, a desembargadora Denise Alves Dorta. Então, registrar também os nossos votos de muita saúde, paz, felicidades, e Com a que nossa seja oficiado, adesão. Vossa Excelência. O TST tem Com gente que salva, a adesão do aquele outro Ministério Público do carioca Trabalho é bom também. e também da nobre classe dos advogados. Luiz? Não é, doutor? Cristina. Então, agora Também não tem... pode ser igual o João Boto. Tenham, não, tem que ser. bom, eu submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. O Aprovado. Não havendo objeção, está aprovado. Maria Calcim, para o encaminhamento do ofício. Tem algum processo a ser retirado de pauta? Sim. Adiado? Presidente, é um que a Central de Conciliação solicitou a retirada. Então, eu solicito à ilustre secretária da terceira turma Obrigado. que faça o pregão desse processo que está sendo retirado de pauta. Será retirado de pauta Eu não sabia. processo de relatoria do excelentíssimo desembargador Bozon, inclusive está com inscrição para sustentação oral. Processo 22 da pauta, AP 10.822, 14/2018. O advogado inscrito é Dr. Humberto Marcial Fonseca. O 22, né? É, o 22 da Obrigada, pauta viu? será Logística, para retirado trazer um chazinho. e será encaminhado Obrigada. à Central de Conciliação. Então, agora daremos início às sustentações orais, a começar dos processos eletrônicos à distância. Uberlândia não está disponível sozinho? Sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante desembargadora Camila, terceiro votante desembargador Bozon. Processo de Uberlândia. Aí vai pular. Pediu para pular, doutor Milton. Isso, então, Problema no link. então vamos dar sequência na sustentação oral dos processos eletrônicos. Então, na mesma sala de sessão, relatora desembargadora Emília, processo número 12, RO 10.409, 40/2018. Presente, doutora Adriana Castanheira, pela reclamada recorrente. Número 12, RO 10.409. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Adriana Castanheira. Senhor presidente, boa tarde. Eu vou esperar algum voto divergente? Há divergência? Não, presidente. Não há, não. Lançada, Então, não. proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Processo 27, ROPS 10.964, 97/2018. Inscrito, doutor Leonardo Bueno. Ausente. Há divergência? Também não tem Também lançada, não. não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Bom, agora passando para a sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Vitor. Número 12 da pauta, AP 10.094, 17/2018. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Amorim. Está presente? Ausente. Há divergência? Que eu vi, se não. Não, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte.
64 AP 29.400, 08-2009. Inscrito Dr. Cláudio Augusto Nogueira. Ausente. Há divergência? Também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Eu vi esse aqui, não. 57, RO 11.597, 79-2017. Está presente doutora Silvia Bias Fortes, pela reclamada recorrida. 57, RO 11.597. Como vota a doutora Camila? 57, né? Sim. Conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, no mérito do provimento parcial, apelo para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras, além da cesta diária, observando-se os reflexos e os critérios estipulados na fundamentação. Declaro quais os reflexos, juros, correção monetária, recolhimentos fiscais, previdenciários, indefiro o pedido de aplicação de multas por litigância de má-fé ao autor e à sua testemunha. Invertidos os ônus da sucumbência, condeno a reclamada ao pagamento das custas processuais no importe de R$ 600, face ao valor hora arbitrado a condenação de R$ 30.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Conceda a palavra à eminente advogada, doutora Silvia Bias Fortes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Apenas quanto ao tocante às horas extras, que houve a possível reversão, a empresa pugna pela manutenção da sentença, tendo em vista que o reclamante, hora nenhuma, impugnou os contra-cheques e eventuais valores que foram quitados a título de horas extras. A jornada pactuada foi negociada através de negociação coletiva, devidamente observada toda a legislação, pelo que não há que se falar em alteração da decisão de primeira instância. Doutora Camila? Presidente, a prova dos autos comprova que o reclamante realmente cumpria a jornada em 2 turnos distintos, das 7 às 19, das 19 às 7, até maio de 2016, e que fazia hora extra. Então, estou deferindo. Como vota doutor Bozon? Só um minuto, presidente. Porque aqui o instrumento prevê jornada além das 8, né? Que contraria a súmula 423, de modo que eu acompanho a relatora. Doutor Vitor? Também de acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Apenas. Obrigada. Seguinte. Número 11, ROPS 11.093, 10/2019. Presente, doutor Fernando Lago de Souza, pelo reclamado recorrente. Número 11, ROPS 10.093. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de D tal por seus próprios e jurídicos fundamentos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando Lago de Souza. Obrigado, excelência. Senhor presidente, doutor Milton Tibol, senhor desembargador, procurador do Ministério do Trabalho, senhoras e senhores. Esse caso é um caso sui generis. O meu cliente, um dia ele chegou da empresa, depois de 15 anos, ele foi demitido. A empresa chama-se Usimec. E ele recebeu, numa sexta-feira, mais ou menos R$40 mil na sua conta bancária, como se fosse do acerto rescisório. Na segunda-feira seguinte, quando ele chegou na empresa, foi-lhe informado que se havia sido depositado em sua conta um valor superior a R$16 mil, ou seja, foi depositado 40 mil, quando, na realidade, a rescisão dele seria 16 mil, segundo a empresa. Ele, feita a audiência, o preposto nada sabia da rescisão que foi feita dentro da empresa nos moldes da atual legislação. Meu cliente alega que foi coagido a assinar um documento, manuscrito, em que ele se declarava para devolver os valores. Tanto ele alega isso, que ele juntou aos autos uma cópia de um documento que a própria empresa fez, impresso, onde ele confessava a dívida, ele se negou a fazer isso. Pressionado pela pessoa, segundo ele, que fez a rescisão, ele fez um documento de próprio punho alegando isso.
Então, nós estamos alegando em primeira mão a coação que ele teve em assinar esse documento. E a consequência da coação é a anulação do documento, consequentemente um dano moral, porque ele sofreu dentro da empresa. Depois de 15 anos de empresa, sem nenhuma mácula dentro da empresa, ele foi obrigado a assinar esse documento. Quando nós analisamos a rescisão do contrato de trabalho, nós verificamos que foi pago na rescisão 129 horas extras. O que nós estamos pedindo? Que o duodécimo dessas horas extras, ou seja, 10 horas extras em números redondos, seja incorporado à maior remuneração, como a legislação exige. Se a hora extra ela compõe a maior remuneração para todos os efeitos legais, nós estamos pedindo o seguinte: se pagou 129 horas extras na rescisão, que 1/12 dela compõe a maior remuneração para efeito do cálculo da rescisão, com todos os reflexos ela pertinentes. Então, da tribuna, a gente pede que, seja considerada que ele foi coagido a assinar esse documento de próprio punho, uma vez que o preposto nada sabia, ele declarou junto ao juiz que ele foi coagido, e a testemunha que a empresa apresentou, que foi quem realmente fez a homologação com ele, nega a coação. Mas ela não nega que foi apresentado um documento impresso, que está nos autos, e que ele não quis assinar, que ele só assinou o segundo documento. A gente sabe hoje perfeitamente que o empregado ele chega na rescisão completamente desguarnecido, sem apoio de sindicato, sem apoio de ninguém, inteiramente frágil. A pessoa acaba de ser demitida depois de 15 anos de empresa. Fala que depositou um valor na sua conta maior, você tem que devolver, você tem que assinar um documento que vai devolver. Ele não, a única coisa que ele questiona na ação que foi proposta é que esse valor está correto. Nós estamos pedindo simplesmente que o reflexo das horas extras seja incorporado a maior remuneração e refeito os cálculos da rescisão. E que seja considerado que ele foi coagido a assinar esse documento e o consequente dano moral dessa coação. Então, eu requeiro que, em contrário ao voto da ilustre desembargadora, que esses fatos sejam alencados, sejam apreciados por Vossas Excelências, para que essa é a realidade fática do processo. Então, em suma, que o meu cliente foi coagido a assinar o documento de própria mão, a uma, porque o preposto nada sabia e foi pedido a pena de confissão, a duas, porque ele realmente disse isso na audiência, a três, porque a própria preposta, a própria testemunha da empresa afirma que foi apresentado um documento impresso para ele e se negou a assinar. Indúbio pro miserável. E que a média das horas extras pagas na rescisão sejam acrescidas a maior remuneração para que ele possa realmente ser justo o valor da remuneração. Então, são esses pontos que a gente pede que Vossa Excelência aprecie e, se possível, conceder de acordo com esse pedido. Muito obrigado. Doutora Camila? Infelizmente, não há prova nos autos dessa alegada coação. Porque o preposto diz que não esteve no momento da homologação da rescisão. Isso não tem um condão de tornar a reclamada confessa, uma vez que existe a declaração expressa do réu, na qual ele assina e reconhece o recebimento a maior do valor relativo a sua rescisão contratual. E, como eu disse, não há prova dessa coação. Então, mantenho minha proposta de voto. Doutor Bozon? Eu acompanho a relatora acrescentando o seguinte, que o que agora está sendo pedido da tribuna pode ser objeto de uma reclamação. Aqui, o autor é até a empresa é que entrou com uma ação de cobrança de devolução do que teria pago a maior. Agora, se ele afirma que essa diferença cobrada de volta da empresa se refere à média das horas extras nas parcelas rescisórias, que ele reclama esse valor, nada impede. Mas aqui não tem como atender a pretensão dele. Doutor Vitor? Excelência, pela ordem. Sim. Só que existe uma reconvenção nos autos. O pedido foi feito numa reconvenção. A reconvenção é só de querer a diferença. Não tem prova da hora extra. Então, nesse caso, vou pedir vista em mesa, presidente, só para olhar. Então, está concedido vista em mesa. Você pode aguardar. Eu pediria que se colocasse, enquanto isso, um processo em que Vossa Excelência configure como relator, para eu poder... O senhor pode aguardar que nós chamaremos novamente. Muito obrigado, Excelência. Enquanto Sua Excelência examina. Seguinte.
Ele não traz isso na reconvenção, não. Pode. Eu vou só conferir. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira Realmente votante, tem, mas não desembargadora trata do Camila. assunto. Número 45, ROPS 11.014, 97, 2018. Inscrito, doutor Sérgio Fernando Tavares. Ausente. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Também na minha parte não, presidente. Eu também estou de acordo, então Ainda bem. proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 54, ROPS 11.551, 79, 2016. Inscrita, doutora Raquel Souza da Silva. Ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, também proclamo o resultado da unanimidade. 25, AP 10.587, 94, 2018. Inscrita, doutora Maria Dulce de Souza. Ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, também proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 18, AIRO 10.266, 27, 2018. Presente, doutor Vitor Andrade, pelo reclamante agravante. 18, AIRO 10, 266. Conheço agravo de instrumento interposto, no mérito dou-lhe provimento para conceder ao reclamante os benefícios de justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais. E, em consequência, afasta a declaração de não conhecimento do apelo, tomada no juízo de admissibilidade. E, tendo em vista que os reclamados não foram intimados para apresentar contra-razões ao recurso ordinário deposto pelo reclamante, nos autos, determino que os autos retornem à origem para a devida regularização processual. O voto atende o reclamante? Senhor presidente, atende. Eu peço apenas que os demais desembargadores votantes acompanhem o voto de Vossa Excelência. Há divergência? Não, presidente. Então, assim fica decidida a unanimidade. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Eu vou pedir vista para a próxima sessão. Tá, então, no processo do doutor Fernando Lago, o desembargador Bozon pediu a ampliação dessa vista para que seja adiado para a semana que vem. Boa tarde. Bom serviço. Igualmente. Vamos prosseguir na minha, que está bom demais. 19, Você gosta do Olavo de Carvalho? AP 10.312, 22, 2018. Inscrita a doutora Angelina Roberta Soares. Ausente. Há divergência? Qual que é esse, bem? 19, do doutor Milton. Ah, voltou no Milton? Não, não há divergência. Da minha parte, não. Continuou, né? Continua, não, porque Então, voltou proclamo o na minha. resultado da unanimidade. Tá. 27, RO 10.683, 2018. Presente, doutor Silvio Carvalho Júnior, pelo reclamado recorrente. 27, RO 10.600. Ontem, do Vilas Boas, eu achei muito grosseiro. É uma agressividade que tinha que encontrar algum tipo de Ele estava por explicação. aí. Esse negócio esse exagero dele. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamado e o recurso adesivo do reclamante. Achar que ele tem um E no mérito, problema nego-lhe sexual, provimento. Não é só isso, não é essa agressividade. Talvez homossexualidade. Doutor Silvio, pode colocar a capa, por É favor. 10.600? Exato. Ah, desculpe. Mas tem hora que ele fala coisa interessante. Obrigado, Excelência. Os magistrados... Posso falar, Excelência? Pode, está com a palavra. Magistrados, o que gostaríamos de enfrentar aqui, rapidamente, primeiro, com relação à estabilidade no emprego, eu queria realçar que a pretensão com duplo fundamento, né? Ele pretende estabilidade no emprego em decorrência de ser diretor de uma cooperativa, e o que foi indeferido, e também por conta de integrar o percentual mínimo da Lei 8.213, de 91, o artigo 93, parágrafo 1º, não é isso? Pois bem, Excelência, o que é relevante dizer a respeito desse tema é que, no caso da Lei
8.213 do percentual mínimo, esse instituto novo que surge aí, que tem alguma semelhança com algum tipo de estabilidade, porque, de fato, tem que manter o percentual, foi cumprido, pelo menos a prova da reclamada é nesse sentido. Quer dizer, a vaga que se abriu com a dispensa dele foi preenchida por uma outra pessoa que atende os requisitos da norma jurídica, a senhorita Stephanie Oliveira Eugênio. E não há contraprova nesse sentido, né? Ao contrário, inclusive, do que dito na sentença, é verdade, não se juntou o CAGED, os registros todos do Banco Bradesco, o que seria até, dada a devida vênia, talvez impraticável, né? Tornaria os autos eletrônicos assim uma coisa imensa. Mas, no que se refere à lotação do trabalhador, foi adequada e com relação à movimentação dessas duas pessoas. Com relação à estabilidade como diretor de cooperativa, Vossas Excelências têm decidido, aliás, todas as turmas, a jurisprudência é significativa, foi, inclusive, citada no recurso ordinário, é no sentido de que, se a cooperativa ela não é representativa dos trabalhadores, e aqui é uma cooperativa que tem uma amplitude de cooperados muito grande, muito além, não só dos empregados do Bradesco, mas da categoria, não é? E nem é assim, tem grande adesão, não há prova alguma de que ela tem uma grande adesão de empregados da empresa, razão pela qual, corretíssima a sentença e no que deve ser mantido. E, em qualquer sorte, Vossas Excelências, enfrentando a questão, deve ser ponderado que o autor foi reintegrado em virtude da antecipação dos efeitos da tutela, o que deve ser também enfrentado no acórdão. Muito obrigado, Excelências. No caso dos autos, como bem destaca a respeitável sentença recorrida, a contratação de Stephanie Oliveira Eugênio, em 17 de julho de 2018, não atende ao disposto do artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, porque o banco reclamado recorrente, que possui mais de 1.001 empregados, como é fato público e notório, não comprovou o preenchimento da cota mínima de empregados reabilitados, que equivale a 5% do seu quadro funcional. Então, nós estamos mantendo essa fundamentação da sentença. A questão não é o debate aqui que se trava não é quanto à participação dele no movimento sindical, e sim apenas a questão de ser ele portador de deficiência. Então, não é aquele caso de estabilidade, é caso de cumprir a norma fixada pela Lei 8.213. Como vota a doutora Emília? Eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Eu também acompanho integralmente Vossa Excelência. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado pela atenção, Excelência. Boa tarde. Seguinte. 6, ROPS 10.003/68/2019. Presente, doutora Thaisa Silva, pelo reclamado recorrente. 6, ROPS 10.003/68. Conheço os recursos ordinários da reclamada e do reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante, dou provimento ao recurso da reclamada para reconhecer a justa causa da dispensa do reclamante e excluir a condenação ao pagamento da indenização por dano moral e das verbas decorrentes da rescisão contratual por culpa recíproca, restando também canceladas as obrigações de fazer daí decorrentes, invertuando-os das sucumbências, isentando a reclamada do pagamento de honorários advocatícios e adequando os honorários advocatícios a cargo do reclamante para 10% sobre o valor da alçada, com fincas no artigo 791-A da CLT, devendo ser observado, no caso, o disposto no parágrafo 4º da CLT. Custas pelo reclamante no importe de R$ 709,67 e que fique isento do pagamento por ser beneficiário de justiça gratuita. E conceda a palavra eminente advogada para a sua sustentação.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Relator, demais desembargadores. Eu vou aguardar o restante dos votos. Há voto divergente? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. Número 2, AP 513-29/2014. Presente, doutora Rosana Freitas, pelo reclamante agravado. 2, AP 513. Conheço o agravo de petição no mérito nego-lhe provimento e fixo custas processuais de execução no importe de R$ 44,26 pela agravante. E concedo a palavra à eminente advogada para sua sustentação. Só para... Eu sou do reclamante, né? Sou agravado. Sim. Então, negou provimento, não é isso? Então, para mim, então, só boa tarde mesmo. Há divergência? Não tem uma observação da doutora? Não, já foi retirado? Tá, Isso. perfeito. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Seguinte. Vou voltar à sala de sessão. Isso. Relatora, desembargadora Camila. E não vai ter... Por enquanto, não conseguiu ainda. Estão com dificuldade em Então, fazer o voltemos acesso lá. com Uberlândia. Parece que a máquina está com, Sessão, doutora problema. Camila. Voltando agora no processo número 30 da pauta, RO 10.575/35/2017. Presente, doutor Herbert Amâncio dos Santos, pela reclamada recorrida. 30 RO 10.575. Com voto a doutora Camila? É o 30 da pauta, né? Sim. Conheço o recurso ordinário interposto por Ana Cristina Reis André. No mérito, nego provimento ao apelo. Só se manifesta sobre a voto de divergência. Há divergência? Não. Não, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigado. Seguinte. Agora, sala de sessão, relator desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Vitor, terceira votante, desembargadora Emília. O primeiro processo. Sim, sim. No número 2 da pauta, AP 1981-12-2011, presente doutor Silvio Magalhães Carvalho Júnior, pela reclamante agravante. Número 2, AP 1981-12-2011. Como vota, doutor Bozon? Eu estou negando provimento, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior. Os magistrados, a questão aqui, esse processo já teve aqui com Vossas Excelências, e o doutor Bozon, muito acertadamente na época, negou provimento ao nosso agravo para preservar o direito do terceiro que poderia ser prejudicado, que não sabia da constrição. Mas o caso aqui agora é outro. Quer dizer, é o sócio que era sócio à época do contrato de trabalho. E que, assim, por uma questão, provavelmente coincidência, saiu um pouquinho antes da dispensa do reclamante e da celebração de um acordo que nunca foi cumprido. Não é? É aquelas coisas que às vezes acontecem assim e a gente fica com a pulga atrás da orelha. Mas o fato é isso, é que a reclamação foi aforada a tempo e modo, o sócio era sócio à época do contrato de trabalho, ou seja, se beneficiou, porque recebeu valores decorrente da prestação de serviço do trabalhador. Então, não há nem prescrição, dada a devida vênia, porque aí o que houve só uma continuação da execução contra o patrimônio desse sócio, que é, por sinal, a única pessoa que tem patrimônio em toda a sociedade devedora do exequente. Razão pela qual eu rogo a Vossa Excelência debrucem mais uma vez sobre a questão, porque está ficando, na realidade, frustrada a execução por esse tipo de... Ele já alienou o imóvel em fraude, né? É verdade que o adquirente não tinha culpa disso, como disse o doutor Bozon, mas agora não tem porquê. E um aspecto é isso, é que há preclusão, porque o exequente já, inclusive, recebeu valores dele em uma penhora anterior de valor menor, levantou o valor. Né? É isso que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutora Camila?
Não sou eu, presidente. doutor Bozon. Aqui, presidente, a retirada do sócio em questão ocorreu em 22 de setembro de 2011 e a inclusão dele, por desconsideração à personalidade jurídica, ocorreu apenas quase 4 anos depois. Então, eu acho que ele não tem mais responsabilidade. E o eventual fato dele não ter brigado numa anterior penhora não gera preclusão. Eu também sou assim, eu dou um boi para não brigar. Agora, quando a coisa fica muito feia, ele resolve brigar. O fato dele ter sido condescendente não gera preclusão para ele, data vênia. Então, eu mantenho meu voto. Como vota doutor Vitor? Ultrapassar o biênio aí foi fatal. Eu voto com o relator. Doutora Emília? Da forma, senhor presidente, com o relator. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Seguinte. 44, RO 11.583, 77, 2017. Inscrito, doutor Emerson Silva, ausente. Há divergência? Não, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Tá. Número 10, pulei o 6. Número 10, ROPS 10.152, 59, 2018. Inscrito, doutor Marcos Batista de Oliveira, ausente. Há divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 47, RO 11.916, 24, 2016. Presente, doutor Ronaldo Fraia Filho, pelo reclamante. 47, RO 11.916, 24. Como vota, doutor Bozon? Só um segundo, presidente. Aqui, presidente, eu estou conhecendo os recursos e dando-lhes provimento para, ao dos reclamados, esclarecer que não são devidas horas extras decorrentes do intervalo intrajornada, bem como para reduzir o valor devido a título de reembolso de despesa com combustível relativo ao mês de dezembro de 2015, para R$ 450, e ao do reclamante para deferir aviso prévio indenizado e multa de 40% do fundo de garantia, além de determinar a entrega de guia CDSD e TRCT e chave de conectividade. Há uma divergência da desembargadora Emília, que entende pela validade do contrato de estágio. Ela sustenta que a única irregularidade encontrada pela sentença foi a extrapolação da jornada. Agora, eu entendo da Tavênia que, ainda que essa fosse a única irregularidade, a extrapolação da jornada descaracteriza o estágio, porque onera, bloqueia um tempo em que o estagiário deveria estar se dedicando ao seu aprendizado. Então, essa extrapolação me parece suficiente à descaracterização do estágio. É o meu voto. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Ronaldo Fraia Filho. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Diante da divergência, eu vou usar da palavra. Aqui, não é só a questão da extrapolação da jornada. Tá? Tem o rol na lei de estágio, ele é taxativo em relação aos requisitos. Aqui, vários requisitos não foram cumpridos, inclusive o requisito do seguro obrigatório. A reclamada não juntou o seguro obrigatório de estágio. Também é mais um motivo para desconsiderar o contrato de estágio.
Não é só isso. Durante todo o processo, a própria reclamada ela se perde em suas contradições. Pois bem, primeiro, ela alega que o contrato de estágio era válido porque ele era supervisionado. Agora, para desconstituir as horas extras, ela alega que a jornada do autor era eminentemente externa. Ora, se era externa, segundo a reclamada, como que o estágio poderia ter sido supervisionado? E o estágio tem que ser supervisionado, obviamente ele não foi. Foi comprovado também, o reclamante, na sua inicial, ele comprovou que ele fazia as mesmas coisas que um operador de consignado dentro da reclamada. Citou, inclusive, 3 nomes de operadores consignados. Na defesa, a reclamada, em momento algum, ela contesta esse fato. Outra questão. O reclamante, ele participava de todas as reuniões, era cobrado como se um operador de consignado fosse, e isso foi comprovado não só pela testemunha do reclamante, que trabalhava lado a lado com ele. Foi comprovado através da testemunha da reclamada também, que ele poderia, sim, fazer hora extra também, que ele chegava 8, 9 horas da manhã. Então, são fatos muito relevantes. Em relação... E outra, a reclamada, na sua defesa, ela elenca quais que deveriam ter sido as atividades exercidas pelo reclamante enquanto estagiário. Chega em audiência, a própria testemunha da reclamada confessa que ele era cobrado pelo atingimento de metas. Que estagiário que é cobrado pelo atingimento de metas como outro operador de consignado? A reclamada deixou de anexar aos autos vários e vários contratos assinados pelo autor, justamente para não comprovar que essas atividades que ela elencou em sua defesa não eram as únicas. Muito antes, pelo contrário, foi comprovado durante o processo inteiro que ele exercia outras atividades do que aquelas elencadas na defesa. Em relação ao intervalo intra-jornada, é o único ponto que o doutor Bozon deu provimento ao recurso da reclamada. A única testemunha ouvida nos autos e que abordou acerca de tal tema, que foi a testemunha do reclamante, ela confirmou que era impossível ter 1 hora de intervalo, que já almoçou também com o reclamante e que nesses dias eram de 30 minutos. Então, Excelência, é nítido que o contrato de estágio ele é fraudulento, ele não é válido, e pede vênia para discordar da doutora Emília e pede que o terceiro votante acompanhe o doutor Bozon. É isso que eu tinha para falar da tribuna. Muito obrigado. Doutor Bozon. Presidente, houve uma contradição na própria sentença, porque a sentença, ao descrever a jornada, fala nessa hora de intervalo e num outro ponto se refere a essa condenação. Eu eliminei a contradição, até como ressaltado da tribuna, se a jornada era predominantemente externa, não havia nem como o empregador impedir o intervalo. Eu mantenho um voto. Doutor Vitor, com voto? Eu, na minha forma de ver, com a devida vênia da divergência lançada, quer me parecer que a extrapolação era bem maior do que a jornada propriamente dita. E aí descaracteriza o contrato de estágio, que tem uma moldura bem vincada. Eu voto com o relator. Doutora Emília? Senhor presidente, eu mantenho a divergência de pensamento. Isso. Então, eu proclamo o resultado por maioria, ficando vencida a eminente doutora Emília no tocante à relação jurídica entre as partes. Boa tarde, muito obrigado. Seguinte. 39, RA 11.398, 68, 2015. Presente, Dr. Jorge Augusto Silva, pela reclamada recorrente. 39, RA 11.398. Como vota, doutor Bozon? Um minuto, presidente.
Eu conheço dos recursos e, no mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para acrescer a condenação. Letra A, indenização pelo uso e depreciação do veículo. Letra B, vale alimentação. Letra C, horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornadas. Afastando de sua aplicação a súmula 340. Tudo com reflexo nos termos do corpo do fato, faço a declaração da natureza salarial das parcelas deferidas, exceto a indenização relativa ao veículo e reflexo em férias indenizadas e fundo de garantia, e acresço ao valor arbitrário da condenação a quantia de 20 mil, com custas adicionais de 400, ainda a cargo da reclamada. Aqui também há uma divergência da desembargadora Emília quanto ao auxílio alimentação. Eu entendo que não houve a contradição levantada. O que eu disse no voto é que a testemunha recebeu uma vez apenas. Mas o problema, a meu ver, é que ela deveria receber sempre. Data vênia, a leitura que eu fiz do e-mail é no sentido de que o vale foi instituído a todas e todas, como gosta de dizer a minha colega desembargadora Camila. E, então, esse documento se estenderia a todo mundo, garantiria o vale alimentação, que, no entanto, praticamente não foi pago. E eu entendo que promessa é dívida, de modo que eu mantenho o meu voto nesse aspecto. Conceda a palavra ao eminente advogado, Dr. Jorge Augusto Mendes e Silva. Boa tarde, ilustre desembargador presidente, senhor desembargador relator, demais membros dessa egrégia turma. Cuida-se os recursos interpostos pela parte de matéria intrincada, com vários assuntos, então vou tentar, na medida do possível, resumir as insurgências pelas quais eu acho que deve ser negado o provimento ao recurso ordinário da reclamante e as razões pelas quais eu entendo que deve ser dado provimento a pelo menos algumas das matérias que foram elencadas no meu recurso ordinário adesivo. No que concerne ao provimento parcial dado pelo ilustre desembargador relator, chamo a atenção para a questão do auxílio alimentação por uma única razão. Primeiro, a única comprovação referente a esse vale alimentação seria um e-mail datado de maio de 2012, em que esse benefício teria sido prometido para o caso das empregadas que ocupassem as funções de vendedora e faxineira. Em se tratando de parcela cuja obrigação não decorre de lei ou de convenção coletiva, entendo eu, eventual instituição deve se restringir aos termos pelos quais foi dado o benefício. E, no presente caso, é incontroverso que, durante o período em que teria sido pago, em uma única data, a reclamante não exercia nem a função de vendedora, nem a função de faxineira. Lembrando que o e-mail foi ela própria que juntou, e ela não impugna os termos do e-mail. Chama atenção também pelo fato que não há comprovação de que, de fato, esse benefício tenha sido pago. Existe uma divagação feita pela reclamante de que, de fato, esse prêmio teria sido pago em uma única oportunidade, lá no mês de maio de 2012. Contudo, prova não houve. Lembrando que a única testemunha que ela arrolou e que foi ouvida nesse processo, que teria trabalhado durante o período em que supostamente esse benefício teria sido pago, repito, em uma única oportunidade, ela de fato não trabalhou para a mesma empregadora, conforme faz prova da CTPS juntada nos autos do presente processo. Portanto, duas as razões. Primeiro, o benefício foi instituído para função diversa, teria sido instituído para função diversa da qual o reclamante exercia.
Segundo, ainda que se entenda que se estenda para essa reclamação, não foi comprovado que, de fato, houve pagamento dessa verba. Terceiro, ainda que se entenda que tenha sido pago em uma única oportunidade em maio de 2012, não há como se entender que o benefício pago em uma única oportunidade nos idos de maio de 2012 e que não se estendeu, de fato, à função exercida pela reclamante à época, tenha vinculado a reclamada de modo a determinar o seu pagamento indefinidamente até o término do seu contrato de trabalho. Portanto, pede seja acompanhada a divergência levantada pela ilustre desembargadora Emília e que seja negado provimento ao recurso ordinário da reclamante no aspecto. Quanto à indenização do uso de veículos, torna a dizer, não há prova de que, de fato, foi feita algum tipo de despesa com a utilização desses veículos. Lembrando que as visitas técnicas que eram realizadas, eventualmente, pelas decoradoras, apenas se davam em parcas oportunidades, somente quando determinado pelo cliente, e, claro, ela recebia sobre as vendas em decorrência dessas visitações. Lembrando também que, conforme restou comprovado no processo, segundo o depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada, essas visitações eram pagas pelos próprios clientes diretamente às decoradoras ou vendedoras que eventualmente realizassem essas visitas. Por último, chama a atenção para o fato de que restou comprovado que, na função de gerente, que aí esse período se estende de novembro de 2012 em diante, nesse período não teria sido, de fato, feita nenhuma visitação, conforme dá a entender, inclusive, a testemunha ouvida a rogo da própria reclamante. Portanto, caso deferida a verba, ela deve ser limitada ao período em que ela exerceu a função de decoradora. Quanto às horas extras interjornada, entendo eu que não há prova de que, de fato, esses intervalos foram suprimidos. A justificativa dada pelo reclamante seria de que, eventualmente eram realizadas reuniões fora do horário e, quando isso ocorria, de fato, havia a supressão do intervalo interjornada. Primeiro, não há prova de que nenhuma dessas reuniões tenha sido, de fato, realizada fora do horário de trabalho que foi arbitrado pelo juiz de primeira instância. Segundo, também não há prova de que essas reuniões teriam, de fato, coincidido com as datas, exatamente as datas nas quais o juiz de primeira instância arbitrou uma jornada superior à normal e, portanto, o trabalho teria se encerrado no horário posterior. Porque somente nessas hipóteses, caso ela tenha feito a reunião na manhã seguinte a que a jornada, a maior jornada reconhecida em primeira instância teria se dado, somente nesse caso é que haveria a possibilidade de reconhecimento de eventual supressão do intervalo interjornado. Portanto, nesse caso, entendo eu, não há comprovação nesse sentido. Por fim, também entendo que não é o caso de se afastar a aplicação da súmula 340, se não me engano, no que tange essas horas extras interjornado. Por quê? Caso suprimido, caso realmente tivesse sido suprimido, está mais do que comprovado de que eventuais atividades eram feitas para que se desse um maior ganho nas comissões percebidas pela reclamante, uma vez que ela era comissionista pura e todas as reuniões, eventuais visitações, tudo isso se voltava efetivamente ao aprimoramento e à majoração das vendas, sobre as quais ela recebia, de fato. Em relação... Portanto, com relação ao recurso da reclamante, me detenho quanto a esses aspectos e peço que seja negado provimento na sua interesse. Quanto ao recurso ordinário da reclamada, chamo atenção para poucos aspectos, até para não me estender no tempo que me é dado. Foi deferida em primeira instância uma indenização por gastos realizados com a compra de uniformes. Ficou mais do que comprovado nos autos, conforme se subentende da leitura do depoimento prestado pela testemunha ouvida a rogo da própria reclamante, que o uniforme, de fato, não havia. Havia uma padronização mínima, que era só que se determinava que usasse uma camisa branca, uma calça preta e um sapato preto, que eu acredito está presente no armário de qualquer um de nós, e não deve ser diferente no caso dessa vendedora. Entende-se, então, que a reclamada
que essa padronização mínima não se constituiria em um uniforme de fato, uma vez que sequer o logo da empresa era determinado e a padronização era de roupa básica, de uso comum por todos que aqui estão. Ainda que se desse a indenização, a determinação quanto à indenização desses gastos uniformes, certamente também não se daria no valor que foi arbitrado em primeira instância, de R$ 100 por mês. Afinal, se tratando de um trabalho não braçal, um trabalho que era feito num ambiente fechado, com ar-condicionado, é evidente que o desgaste não se dava mensalmente, de modo a obrigar a substituição dessas roupas todo mês no valor mensal de R$ 100. Com relação à indenização do uniforme, entende-se que então seria o caso de provimento para a exoneração da empresa do pagamento dessa verba. Quanto à restituição do estorno de comissão, foi deferido que, em primeira instância, a devolução de eventuais estornos realizados nas comissões da reclamante. Entende a reclamada, todavia, primeiro, só há comprovação de um único estorno em uma única mensalidade durante toda a contratualidade da reclamante, que durou durante vários anos, conforme faz provas, os demonstrativos de pagamento foram juntados. E esse estorno só se dava em situações muito peculiares, quando havia o cancelamento da venda em virtude de uma conduta culposa da própria reclamante, quando era feito um lançamento errado, ou então quando não era cumprido algum prazo determinado pela empresa. Portanto, tendo em vista a autorização contratual quanto ao desconto de verbas, no caso de culpa ou dolo da reclamante, entende-se que não haveria que se falar na devolução desses estornos. E ainda que se entenda pela prevalência da decisão de primeira instância quanto à restituição desses estornos, entende a reclamada de que a restituição não poderia se dar na forma como determinado em primeira instância, porque lá restou determinado que seria feita a restituição do estorno mais reflexos em demais verbas trabalhistas. O estorno foi exclusivamente quanto ao valor estornado da comissão. Não houve desconto de reflexo. Portanto, ao se determinar que a restituição abranja também reflexo, está se determinando que restitua-se à reclamante um valor superior ao que foi estornado, que acredita-se também não seria o caso. Então, a pior das hipóteses, deve ser pelo menos limitado a restituição desses estornos ao valor efetivamente estornado. Por fim, foi deferido em primeiro grau a restituição de reflexos de premiação paga quando atingidos metas mensais, sobre FGTS mais 40%, porque entendeu o juiz de primeira instância que essas parcelas não eram pagas habitualmente. E, portanto, o reflexo se daria única e exclusivamente quanto ao FGTS mais 40%. No caso dessa... O doutor já pode concluir a palavra, porque o tempo já está esgotado. Tá, obrigado. Coisa rápida. Em se tratando de parcela de valor eventual não pago com habitualidade, entende-se a reclamada que sequer seria devido o reflexo sobre o FGTS sobre 40%. Portanto, pede-se seja dado provimento ao recurso da reclamada, ao menos quanto aos aspectos aqui abordados. É o que se pretende, excelência. Obrigado. Adicionais mesmos eventuais integram no fundo de garantia, súmula 63 do TST. Eu deferi indenização pela depreciação do veículo. Não se discute que ela usava esse veículo no trabalho. A depreciação do veículo é um fato notório. Qualquer veículo deprecia com o tempo, né? Então, não há necessidade de prova disso, né? Quanto ao vale alimentação, agora eu estou entendendo a impugnação. O doutor está dizendo que a reclamante era decorador, o terror dos maridos, né? Mas o decorador o que o decorador faz é vender coisas geralmente super desnecessárias, que as mulheres se encantam com aquilo e a gente paga a conta, né? E a maior então, decoração que claro que a reclamante era vendedora. E isso de falar que eu prometi, mas não paguei, então eu vou me valer da própria malícia? Não tem jeito, né?
A defesa admitiu que estornou comissões por vendas canceladas. Isso de que houve culpa da reclamante nesse cancelamento, data vênia é inovação recursal. Venda cancelada é risco do empreendimento. Quando você estorna a comissão, você diminui o salário da pessoa e diminui, consequentemente, os reflexos desse salário da pessoa. Então, na hora de se deferir o estorno, tem que se deferir o estorno com os reflexos. Não há data vênia, nenhum bis in idem nisso. A questão do uniforme e da jornada, data vênia, essa turma tem por hábito, salvo evidente, não questionar a avaliação feita em primeiro grau. Então, eu mantenho meu voto. Bom, vota doutor Vitor. Eu acompanho o relator da vênia da divergência. Doutora Emília. Com relação ao vale-refeição, no recurso da reclamante, que eu negaria o provimento neste aspecto. Eu fico parcialmente vencida. Então, proclamo o resultado por maioria, ficando parcialmente vencida a eminente desembargadora Emília no tocante ao Vale Alimentação. Então, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Obrigado, excelência. Boa tarde. Doutora Emília. Doutora Marta Halfeld quer conversar com a excelência. Então, nós vamos chamar um outro processo. A senhora está liberada por 2 minutos. Pode. Será que é urgente assim? Fazer a conexão também de Uberlândia. Tá. Mas na conexão ela participa. Fazendo lobby? Número 4, ROPS 10.047, 90/2019. Inscrita a doutora Mônica Beatriz Guerra, pelo reclamante recorrente. Número 4, ROPS 10.047. Advogada ausente. Há divergência? Então, proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. 51, RO 10.293. Quem que é o relator? O senhor, Vossa Excelência. Ah, tá. Então, eu concordo com o meu voto. Foi bom. 51, RO 12.293, 03/2014. Presente, doutor Sérgio Machado, pela reclamada recorrente. 51, RO 12.29303. Como vota, doutor Bozon? 1 minuto, presidente. Doutora Emília participa. O problema é esse. Eu Não, tô entendendo. desculpa. Retificando, eu vou passar para o... Tem o Não, mas você já fez o pregão antes. Não, mas aquele outro também não está valendo, gente. Não. Doutora Emília, aí não pode. Vou voltar aqui, então, os dois. Vamos suspender a sessão. Tem o processo adiado, doutor Milton, que ela não participa. Então, o processo de doutora Camila, o doutor aguarda um relatora. minutinho que nós faremos novamente o pregão. Processo. Então, chama esse adiado. Processo adiado da sessão anterior, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Após a sustentação oral, doutor Bozon pediu vista dos autos. É o processo 10.182.07/2017. Qual é o nome da pauta? Dos adiados, está na sala adiados, é o número 1. Segurança Tratex, construtora perfeito. Covan. Você está acompanhando o voto? É porque o reclamante realmente disse uma coisa absurda, né? Mas o juiz não se fiou nisso. Não. Então está acompanhando o voto. Então eu estou acompanhando o voto. Viu, doutor? Porque realmente o reclamante disse uma coisa inacreditável, né? Que, embora devesse trabalhar até 6, ficava até 7. Né? Eu atribuo isso à leviandade do caráter do brasileiro médio, mas o juiz não se fiou nessa declaração. Ele se fiou no que disse as testemunhas. Então, data vênia, eu estou acompanhando a relatora. Eu também voto, eu também acompanho a relatora. E assim proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Processo da sustentação oral de Uberlândia, que a doutora Emília não participa. Então chame isso.
Já voltou, Uberlândia? Sim, já conseguiu conectar com Uberlândia. Não a sala dupla, mas a sala só com Uberlândia. Há um processo na sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, juiz convocado Vitor. Processo 60 da pauta, AP 11.887, 32/2015. Está presente no foro de Uberlândia, doutora Vanessa Dias Lemos, pelos reclamados agravados. E fez inscrição para a sala de sessão, doutor Fernando Leles Júnior, que está ausente. Então, número 60, AP 11.887, 32. Lá em Uberlândia está presente. Não, quando você falou ausente, eu ouvi uma voz baixinha falando que está presente. É eco. Sim, os dois advogados estão aqui no Foro de Uberlândia. Do Foro de Uberlândia, desculpa. Como vota a doutora Camila? Nós estamos sem vídeo, mas com áudio. Como vota a doutora Camila? O vídeo está aqui. O vídeo está ali. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente Thales Fernanda Santos Paes, no mérito do provimento parcial ao recurso da parte exequente para afastar a inegibilidade do título executivo e seus consectários, determinando a regular tramitação do processo de execução, inclusive... esse aqui tem um... Bozon, só um instantinho. Desembargador Bozon, esse aqui é o mesmo caso que eu tinha... Um outro CPI de divergência tinha mandado... Declaratórios, né? Apreciar, então já vamos mandar liberar? É isso? Eu acho que sim. Porque o que está acontecendo em Uberlândia está vendo. A regular tramitação da presente execução, determinando a apreciação pelo juiz do acordo da impugnação aos cálculos de liquidação apresentada pelo exequente. Custas inexigíveis. Nesse caso é diferente. Esse caso é diferente. Concedo a palavra inicialmente ao advogado do agravante, doutor Fernando Súzia Leles Júnior. Pois não, excelências. Está um barulho muito grande aqui para a gente, eu estou custando ouvir, mas assim, diante do que eu pude ouvir aqui, eu só consideraria, excelências, está impossível, né? Não tem condições. Rádio antigamente era assim. Aqui nós estamos ouvindo perfeitamente, só pode continuar. Tudo bem então, excelência. Diante do voto da eminente relatora, excelências, eu somente pediria vênia para que houvesse o cuidado, tal qual ocorreu. Ontem eu tive a oportunidade de sustentar outros processos em AP na quinta turma, 0011-517-2015 da segunda vara e o 2808-2013 da segunda vara. E nessas oportunidades em que sustentei, pedi como preliminar de mérito a liberação imediata do saldo em controvérsia, que nesse processo específico é na monta de R$128 mil, em que houvesse um comando do tribunal para evitar a obstaculização deste crédito aqui na primeira instância, de que esse valor fosse liberado à reclamante antes do trânsito em julgado do processo. Peço vênia ainda, excelências, para falar da preliminar ao mérito de efeito suspensivo ativo do nosso agravo de petição, pela qual a gente demonstra que o juízo de primeira instância determinou a imediata liberação do crédito patronal depositado pelos recursais e pelos depósitos judiciais antes de que esse processo subisse a STRT. Então, a gente fez uma preliminar de efeito suspensivo para que evite que esse valor seja devolvido ao executado e gere problemas na fase final de execução, de pagamento desse reclamante, sobretudo se essa preliminar de liberação de crédito for concedida. Excelências, quanto à minha sustentação, é o que eu queria colocar, pedindo, contudo, essa consideração para que seja liberado de imediato o crédito obreiro, excelência, sem mais. Concedo agora a palavra à eminente advogada, doutora Vanessa Dias Lemos, pelos agravados. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento os demais. No presente caso, eu gostaria apenas de apontar que a certidão de trânsito em julgado foi emitida no dia 4 de outubro de 2018, conforme DE 258462,
razão pela qual, como foi posterior à decisão do STF, peço a aplicação aí da decisão vinculante do STF na DPF 384 no recurso extraordinário 958252, que leva à aplicação do artigo 884, parágrafo 5º, mantendo a inexigibilidade do título pela data da certidão de trânsito em julgado. Nada mais, obrigado. Doutora Camila? Eu vou ampliar a... Mas espera aí, Tem valor incontroverso. mas ele requereu essa tutela? Tem. Requereu? Ele requer a liberação do valor incontroverso. Ah, então tá. Tem. Então, eu vou ampliar, além de dar provimento só para afastar a inexigibilidade do título executivo e determinar que o juiz aprecia a impugnação aos códigos de liquidação, vou determinar também a liberação ao exequente dos valores incontroversos. Como vota, doutor Bozon? Eu também, ressaltando que pouco importa que a certidão de trânsito em julgado tenha sido posterior à decisão do Supremo, porque o Supremo, dando efeito modulatório à sua própria decisão, esclareceu que isso não se aplicaria a casos já julgados. Em consonância com o voto da relatora, eu entendo que o alvará deve ser expedido pela própria secretaria da turma, porque está havendo em Uberlândia uma resistência inexplicável à execução desse tipo de caso. Mas nós conseguimos, a secretaria consegue fazer o alvará? Ela já respondeu que sim. Bom, mas a questão é a seguinte, se nós formos ficar suprindo omissão de ato de jurisdição da primeira instância, nós temos que mandar a corregedoria apurar isso. Sim, eu concordo com Vossa Excelência. Então, assim seja feito. A secretaria vai expedir o alvará, mas nós vamos também expedir um ofício para a corregedoria apurar essa questão. Por enquanto não foi determinado. Não houve negativa da primeira Não, mas instância. é notório que Não, mas se nós Uberlândia estamos suprindo omissão da primeira instância, nós temos que justificar o porquê. Porque senão nós estaríamos também interferindo indevidamente na jurisdição de outrem. Se nós vamos expedir a certidão também para a corregedoria. E é notório que isso está ocorrendo em Uberlândia. É inexplicável. Você vai requerer que a secretaria da turma... E o advogado da reclamante citou vários precedentes, me parece que da quinta turma. Então, nós vamos determinar a imediata liberação dos valores controversos E a que seja exequente. oficiada a corregedoria. Isso. Liberar os valores, eu não me oponho. Mas que a secretaria da turma espeça a certidão com a respeitosa vênia, eu me oponho, no particular, porque não é providência deste segundo grau de jurisdição. Não é matéria devolvida a esta corte. Quem tem que expedir é o juiz de primeiro grau. E se não expedir, vai precisar explicar por que não expede. Sofrer com as devidas consequências. Por isso, ofício à corregedoria. Mas, ainda assim, eu acho que até por um caráter pedagógico, a corte deveria deliberar e que o juiz originário expedisse a ordem. Não, mas não adianta, juiz Vitor. O juiz de Uberlândia, mesmo quando a gente manda liberar, eles não cumprem interpretando, já aconteceu isso, interpretando que é para liberar só após o trânsito em julgado na execução. Se Vossa Excelência quiser ficar vencido nisso, mas não adianta. Mas então nós vamos oficiar a corregedoria para providência cabíveis? Sim. A corregedoria, aliás, Sim. já está ciente disso, mas não sei se ela já tomou alguma providência. Mas um ofício a mais, um ofício a menos, não vai interferir em nada. Então, decide-se por maioria, vencido o eminente juiz convocado, doutor Vitor Salino, no tocante à expedição de ofício à corregedoria. Não, ele está vencido no alvará. O da corregedoria, porque se a instância originária não cumprir a decisão de sua própria corte, é caso mesmo de oficiamento. Isso. Agora, eu sou contra que a secretaria da turma espeça a ordem de pagamento. Então, vencido o eminente juiz convocado, doutor Vitor Salino, no tocante à expedição de alvará pela turma, por essa terceira turma.
E fica determinado a expedição de ofício à Corregedoria para que tome conhecimento e as devidas providências. Então, faço pregão. Processo da sala de sessão, relator desembargador Milton. Processo à distância envolvendo 2 foros, Uberlândia e Varginha. 36 da pauta, RO 10.751, 82/2017. Está presente no foro de Uberlândia a doutora Vanessa Dias Lemos, pelos reclamados recorridos, e está presente em Varginha doutor Joaquim Vantuir de Novaes Júnior, pelo reclamante. 36 da pauta, RO 10.75182. Eu que sou relator? Sim. O que ela quer? Sei. Conheço os recursos interpostos, exceto no tópico do apelo reclamado, em que se requer sobressamento feito até julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência sobre reflexos de repouso semanal remunerado, por falta de interesse de recorrer. No mérito, acolho preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu e declarar nula a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos à instância de origem para a oitiva das testemunhas trazidas pelas partes, assegurando-lhes o direito de respostas às questões que forem formuladas e relacionadas aos fatos controvertidos da lide, e a fim de que profira uma nova decisão como entender de direito, e ficando de momento prejudicada a análise dos demais pedidos do recurso. Concedo a palavra inicialmente ao advogado da agravante, Dr. Fernando Souza Leles Júnior. Tá. É de Varginha? É, então... Parece que devolveu da nulidade. Tá. Concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Joaquim Vantuir de Novaes Júnior, pelo recorrente. Boa tarde, excelência. O voto ficou muito baixo, eu não consegui entender, me parece que foi o voto para nulidade, terceiro de defesa, foi isso mesmo? Sim. Certo. Excelentíssimo senhor relator, Milton Vasco, no qual cumprimento os demais integrantes da mesa julgadora, aos serventuários presentes e todos que acompanham essa sessão de julgamento, uma boa tarde. Referente à questão da preliminar de nulidade, terceiro de defesa, vou tecer algumas considerações, data vênia, do que vem ocorrendo aqui no interior, onde o banco ele envia advogados terceirizados, muitas das vezes quarteirizados, com um rol extenso, com muitas perguntas repetitivas, impertinentes, o que acaba tumultuando a audiência de instrução. Neste caso, em particular, analisando o recurso ordinário do reclamado, fica evidente a intenção de tumultuar o processo, inclusive trazendo inovação na parte do enquadramento do cargo do reclamante. As perguntas indeferidas, elas foram repetidas e impertinentes devido às provas já colhidas pelo juiz de primeira instância. No total, foram 23 perguntas indeferidas. Parece muito. Porém, das 23, 17 perguntas eram referentes ao pedido de comissões. Pedido este que foi, inclusive, indeferido na sentença. Ou seja, o reclamado não teve prejuízo algum. As outras 6 perguntas indeferidas, que eram referentes ao enquadramento do cargo, teve perguntas repetidas, teve perguntas que dependiam de prova documental, por exemplo, se o reclamante tinha procuração,
Isso é prova documental. Se o reclamante tinha assinatura autorizada, é prova documental. Ou seja, o embasamento para a sentença de primeira instância, ela foi dada com base na confissão do preposto, que reconheceu o controle de jornada do reclamado, sob depoimento da primeira testemunha do reclamante, que disse que ele não tinha poderes para demitir, para admitir, para aplicar advertência, que tampouco possuía subordinados. Os dois depoimentos das duas testemunhas do reclamado, aqui deixou bastante claro que o reclamante não possuía alçada. E, além disso tudo, a prova documental, que está na folha 235 dos autos, que comprova que o reclamante tinha o controle de jornada. Então, todas as perguntas, seja as 17 que teve o pedido indeferido, que não trouxe o cerceamento de defesa para o reclamado, ou seja, as 6 outras perguntas do enquadramento, já não faz mais diferença, porque já ficou comprovado o enquadramento correto do reclamante. Então, assim demonstrando o motivo pelas quais as perguntas foram indeferidas e a desnecessidade do retorno à primeira instância, requer que seja deferido o pedido da nulidade requerido pelo reclamado. É só, excelência. Obrigado. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Dias Lemos. Bom, boa tarde a todos. No nome do presidente da Sessão, cumprimento os demais. Excelência, eu que vou dizer o que acontece nas comarcas do interior de Minas. Aqui, comarcas como Pouso Alegre, Varginha, Juiz de Fora, o banco já entra na audiência sem qualquer possibilidade de realizar provas, principalmente testemunhais. Nós temos, por praxe já advinda dos juízes, de indeferir nossas perguntas. Não foi deferida nenhuma pergunta acerca de diferença salarial, exatamente porque o juiz, em audiência, chegou a informar que já tinha formado seu convencimento pelos documentos juntados. Porém, em contrassenso a todos os documentos, julgou procedente pedir de diferenças salariais. Então, considerando que, sem qualquer pergunta deferida sobre diferença de atividades e atribuições do recorrido quanto ao cargo de confiança, que é, sim, prova testemunhal, pois retrata a função efetivamente exercida ou não pelo trabalhador dentro da agência, obviamente que houve um cerceamento de defesa. É claro que os documentos devem ser observados, sim, esses documentos foram juntados, sim, porém eles levariam em procedência, e não procedência do pedido, como ocorreu. Então, percebe-se aqui claramente que constou os protestos, constaram as perguntas indeferidas, todo o depoimento trazido, tanto do preposto quanto das testemunhas, nenhum deles tratava sobre diferença de função, diferença de atividades, as atribuições efetivas do recorrido, porque, salienta-se, todas essas perguntas foram indeferidas pelo juiz, razão pela qual peço que os demais julgadores acompanhem o voto do relator para manter a nulidade por cerceamento de defesa e a devolução dos autos à origem para a oitiva das testemunhas com relação a esse cargo de confiança, essas diferenças salariais. Muito obrigada, nada mais. A questão nos autos, que está nos autos, é que, embora o juiz tenha o poder de indeferir perguntas, ele tem o dever de fundamentar o indeferimento na forma do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. O juiz de origem, simplesmente consignou na ata de audiência. Indeferidas as seguintes perguntas do reclamado. Após a sua promoção a gerente geral, o reclamante era a autoridade máxima dentro da agência? Interrogação. O reclamante possuía assinatura autorizada? Interrogação. O reclamante
Tinha procuração do banco? Interrogação. Só lançou as perguntas indeferidas e não fundamentou individualmente nem em bloco qualquer dos interferimentos, vulnerando, portanto, o artigo 370 do CPC. Então, eu acresço, inclusive, na parte dispositiva do voto, que, se for o caso do juiz indeferir perguntas, fundamentar esse indeferimento com vistas a esse preceito do artigo 370 do CPC. Como vota a doutora Emília? Como vota a doutora Acompanho Camila? integralmente Vossa Excelência. Então, assim se profere o julgamento à unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. Faça esse acréscimo desse voto. Eles pediram para pular e ainda tem Então- outros de Uberlândia, mas eles pediram para... Então, vamos à sequência normal. Tem mais aqui ainda, porque o advogado já chegou, aquele que eu pulei. Então, chamo. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, juiz convocado Vitor, terceira votante, desembargadora Emília, número 6 da pauta, RO 10.098, 81/2018. Está presente Dr. Lucas Ribeiro, pela reclamante recorrida, número 6, RO 10.098, 81. Como vota, doutor Bozon? Um minuto, presidente. Eu estou dando provimento para afastar a responsabilidade do ente público e julgar improcedente a reclamação, isentando a reclamante das custas. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Lucas Alvarenga Ribeiro. Ilustre presidente dessa colenda turma, doutor Milton Tibal, pessoa na qual cumprimento todos os demais desembargadores, doutora Emília, doutor Bozon, ilustre juiz convocado, doutor Vitor e doutora Camila, ilustre membro do Ministério Público, secretário dos Trabalhos, demais colegas, senhoras e senhores. Essa discussão agora me parece que caminha num rumo claro, né? O Supremo Tribunal Federal provocou um rompimento com a jurisprudência dominante ao declarar que a súmula 331 ela não mais vigora no nosso país, né? Essa é a tese firmada no ADPF 324 e no RE 958242. No entanto, o que eu rogo aqui da tribuna é para que continuem em vigência plena e restrita, salvo engano, os artigos 2º, 3º e 9º da CLT. E esse assunto envolvendo esses bilheteiros da CBTU são recorrentes, eu ajuizei muitas ações a respeito disso, e a dinâmica laboral que essas pessoas se submetiam no seu dia a dia envolviam absolutamente a interferência apenas de empregados da própria tomadora, que davam toda a direção dos trabalhos. E, na verdade, apesar do ADPF firmar tese, no sentido de que a terceirização agora é permitida de maneira ampla e restrita, nós temos também uma questão de ordem constitucional que diz respeito ao princípio do concurso público, do artigo 37, inciso 2. Afinal de contas, a terceirização ampla e restrita, data máxima vênia, tal como firmado no precedente do pretório Excelso, está restrita à iniciativa privada, porque no serviço público vigora o princípio do concurso público. Pensar de maneira diversa, estaríamos admitindo que qualquer função ou mesmo cargo público poderia ser preenchido através de contratação indireta por empresa interposta, terceirizada, circunstância que absolutamente afronta de maneira direta princípios da própria administração pública, que estão no artigo 37, e o próprio inciso 2, que acabo de mencionar. Além disso, houve uma ação civil pública anterior, em período em que a reclamante estava laborando pela antecessora da empresa Perfil,
a MEG Serviços Terceirizados. Aliás, ela já trabalhava no metrô há mais de 10 anos, ainda no período de PH Serviços, que foi a outra antecessora. E, nesse período, houve uma ação civil pública que reconheceu que estava irregular, julgado pela primeira turma e depois analisada pelo ministro Aloysio Correia da Veiga, no âmbito do TST, num agravo de instrumento, cujo processo acabou resultando num acordo que fez coisa julgada entre as partes, inclusive os trabalhadores que estavam trabalhando lá, à época em que esse acordo foi firmado. Daí porque eu peço a aplicação da súmula 100 do TST e também dos dispositivos que obedecem nos Códigos de Defesa do Consumidor, que é a extensão dos efeitos do acordo, que foi firmado pela CBTU e depois ela acabou realizando um concurso público para a substituição daqueles empregados, também alcance a reclamante. E uma última questão também de relevo para o deslinde da controvérsia está no fato de que a própria reclamante teve uma ação contra essa empresa MEG Serviços Terceirizados, patrocinada por mim, em que houve reconhecimento de que a terceirização era irregular por duplo fundamento, tanto a natureza finalística, agora sepultada pela tese do Supremo, quanto pela pessoalidade. E, nesse sentido, nós temos aí, sim, fundamento para manter. Claro, podemos extinguir em relação à responsabilidade, porque aí envolve a aplicação do ADC 16, mas a isonomia ela seria devida por uma questão até de aplicação do ordenamento em sua integralidade. A reclamante teve uma ação anterior, foi reconhecida a isonomia, agora não seria uma situação absolutamente heterodoxa, onde você tem uma situação que era anterior à da perfil e agora não mais. Ela deixou de ser algo que sempre foi uma verdadeira negação à sua própria identidade. Ainda que haja uma mudança de entendimento consubstanciada no julgamento do Supremo, a realidade fática que justificou o pronunciamento jurisdicional anterior permaneceu igual, que era a subordinação direta aos empregados da CBTU, circunstância até que foi objeto de uma autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, à época do julgamento da ação civil pública, em que isso restou consignado num auto de infração, o qual consta do processo e também da ação civil pública. Então, é nesse sentido que eu rogo aqui da tribuna para que a sentença de primeiro grau seja mantida, apenas numa hipótese remota que haja a exclusão da responsabilidade do ente público, mas que seja deferida a isonomia da reclamante com os empregados metroviários que faziam a mesma coisa que ela. É nesse sentido que pede-se justiça. Doutor Bozon? Eu parabenizo o advogado pela erudição de sua sustentação, mas no mérito não tem jeito, né? Da Tavênia, né? Inclusive porque o Supremo, nesse caso da administração pública, a ementa é expressa, né? Faz referência a uma suposta antijuridicidade dessa distinção entre terceirização de atividade meio e atividade fim, né? E esses precedentes da ação civil pública, dessa outra reclamação da mesma empregada, não fazem coisa julgada. Então, e pretender-se que o Supremo, que uma decisão do Supremo contraria a Constituição, é uma contradição nos próprios termos, porque a Constituição, ao eleger o Supremo seu guarda, ela estabeleceu que a Constituição é o que o Supremo diz que é, né? E várias vezes o Supremo, por exemplo, união estável entre homem e mulher, o Supremo diz que não, que vale entre homens, ou vale entre mulheres, ou vale tudo, né? Então, é assim que as coisas funcionam no Brasil, de modo que eu mantenho meu voto. Doutor Vitor? Igualmente, estou com o relator. Doutora Emília? Também acompanho, senhor presidente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. Já podemos voltar ao Uberlândia. Então, chama o Uberlândia. Vamos divisar. A sala de sessão, relatora, desembargadora
Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 29 da pauta, RO 10.987-80-2014. Está presente no foro de Uberlândia a doutora Vanessa Dias Lemos, pelo reclamado agravado. 29, RO 10.987. Com voto a doutora Emília. Tina, é o 29 ou o 23 da pauta? 29. É o 29 da pauta. Eu estou rejeitando a preliminar de deserção, que veio suscitada em contrarrazões, e conheço dos recursos, com exceção aos temas atinentes à ilicitude da terceirização, vínculo de emprego com o banco reclamado e responsabilidade solidária dos reclamados por se tratarem de matérias já decididas. E, no mérito, eu estou negando provimento à apelo. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Vanessa Dias Lemos. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. O presente caso ocorreu uma declaração de ilicitude no primeiro acórdão e o retorno dos autos à origem para a nova decisão. Não se pode considerar a discussão como ultrapassada, já que a 11ª turma, a 10ª turma, a 8ª, a 2ª turma, nessa semana, estão, sim, reapreciando a matéria, afastando aí o artigo 836 da CLT, já que não há impedimento de reapreciação, porque a primeira decisão do primeiro acórdão, ela tem natureza de decisão interlocutória. Então, como existiu essa natureza quando ao primeiro acórdão, estando o processo ainda em fase de conhecimento, a coisa julgada deve ser relativizada para adequar-se às decisões vinculativas do STF. Foi o que disse aí o desembargador relator no processo 11.434 da 11ª turma, e no mesmo sentido se posicionou a 10ª. A 8ª, inclusive, reapreciou a matéria na obrigatoriedade do juízo de retratação, aplicando aí o artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9882/99, sob pena de descumprimento de preceito fundamental, nos termos dos artigos 1032 e 1041, parágrafo 1º, ambos do CPC. Então, a segunda turma essa semana falou de overruling, né, que o STF sobrepôs aí a decisão anteriormente, que vinha sendo tomada anteriormente pelo TRT regional. Então, no caso apontado, aqui deve ser privilegiado o respeito à hierarquia das decisões e o dever do tribunal de respeitar a decisão dos tribunais superiores, razão pela qual é imperiosa a reanálise da turma quanto à licitude da terceirização, julgando a ação totalmente improcedente quanto a estas recorrentes. Muito obrigada, nada mais. Doutora Emília. Senhor presidente, eu entendo que as decisões de outras turmas deste tribunal não nos vinculam. Eu não tenho vinculação nenhuma que outras turmas têm decidido. Verdade. E eu continuo aplicando o 836 da CLT porque, a meu ver, ele ainda está plenamente vigente. Então, data máxima vênia, eu entendo que o esgotamento da prestação jurisdicional por essa instância, acerca das matérias que eu elenquei aqui, que não estou conhecendo em razão de que já foram julgadas, eu mantenho esse meu entendimento e estou mantendo integralmente o meu voto. Doutora Camila. Pois eu também. Mas sabe, Vossa Excelência, que o vice-presidente está mandando julgar de novo, né? Mas quando chega no recurso de revista. Está mandando, né? Mas ainda não é hora. Eu só não divergi porque eu não posso dizer que a decisão da relatora esteja errada. Eu não faço assim. Eu já entro no mérito. Está mandando no recurso de revista. Eu recebi também. Eu também recebi. Tem devolvido, nós temos que julgar. Mas eu ainda não faço isso automaticamente. Então tá. Não, eu estou de acordo. Se a turma entender... Não, estou de acordo. Não, eu tenho votos da Camila nesse sentido também, e eu não divirjo. Eu acho que, publicada a decisão do Supremo, a gente pode, nos termos do 1042 do CPC, já decidir de uma vez. Mas não é o estilo da desembargadora.
E não vai custar nada a empresa entrar com recurso. E aí... o presidente, o vice vai nos mandar redecidir, pronto. Tá certo. Então, unanimidade, né? Uhum. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Número 23, AP 10.902-62-2018. Está presente no foro de Uberlândia, Dr. Fernando Leles Júnior, pela reclamante agravante. 23, AP 10.902-62. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo o agravo e, no mérito, estou dando provimento para determinar o prosseguimento da execução provisória, como se entender de direito. Custa ao final pelos executados. O voto atende o interesse do agravante? Eu não ouvi bem, porque não se trata de execução provisória. O título aqui, o que foi declarado foi inexigibilidade do título exequendo. Falou-se. Execução provisória. Foi dado provimento. O senhor tem alguma questão a suscitar? Foi dado provimento para declarar exigível o título, Excelência. É porque não ouvi aqui. Para prosseguir a execução. Prosseguimento da execução, doutor. É só tirar o provisório. Ele está falando que não é provisório. Eu só sustentaria, então, Excelências, porque há dois pedidos no agravo de petição. Há um pedido para que seja declarado exigível o título, porque assim ele foi declarado inexigível aqui na primeira instância, e via de consequência há um pedido para retorno dos autos da origem para análise dos cálculos apresentados, porque neste processo em específico não teve nem a análise dos cálculos apresentados, não há homologação de cálculo. A autora apresentou seu cálculo, a ré apresentou seu cálculo, o juiz, antes de analisar e homologar uma das duas contas, declarou inexigível o título. Então, o meu pedido seria no sentido, conforme o nosso agravo, de que o título, primeiramente, fosse declarado e expressamente fosse declarado exigível, e aí sim que o retorno dos autos seja determinado para que o juiz analise os cálculos e homologue um deles. Apenas para que não fique nesse vácuo de o retorno dos autos seguir, a execução voltar a tramitar com uma declaração de inexigibilidade. Ou seja, apenas por amor ao processo, à efetiva decisão aqui mesmo. Sem mais, Excelências. Doutora Emília? Senhor presidente, data máxima vênia, eu entendo que o que o advogado alega é o óbvio. Se eu estou determinando que se prossiga na execução, é claro que os autos terão que retornar à origem para todos os desdobramentos necessários a essa execução. E se eu estou determinando que se prossiga, a exigibilidade do título está declarada. Agora, se Vossas Excelências entenderem que eu tenho que ser mais óbvio do que isso, aí... Há alguma divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Tem mais uma, o 37 mas que está acontecendo alguma coisa de Uberlândia. De Uberlândia. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Qual que é o objetivo disso? Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. 37 da pauta, AP 10.785-09-2014. É da pauta do presidente? Sim. Sim. É porque só para lembrar que teve um que não valeu. Sim, eu sei. Logo à frente. Estava fora e eles julgaram. Chamou sem querer. Está presente no foro de Uberlândia, Dr. Fernando Leles Júnior, pela agravante reclamante. AP 10.78509. Conheço o agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar a declaração de inexigibilidade do título judicial, bem como a determinação de liberação de crédito ao executado, prosseguindo-se a execução como se entender de direito, devendo ser analisada a impugnação à liquidação de sentença oposta pelo exequente. E concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Fernando Súzia Leles Júnior. Bom, boa tarde mais uma vez, Excelências. A única coisa que eu sustento nessa situação em específico, Excelência, para que a gente siga no mesmo parâmetro do processo que sustentei agora há pouco,
no qual foi determinada a expedição de alvará pela própria turma, excelências, de modo a evitar essa obstaculização do levantamento de alvará que está acontecendo aqui. Nosso agravo de petição, especificamente esse, tem um pedido preliminar de liberação, uma tutela de liberação deste crédito em controvérsia, na faixa de R$ 82 mil. Há essa obstaculização, via de regra, aqui no Foro de Uberlândia. Então, eu pediria, Vênia, apenas para que, se pudesse, fosse complementada a decisão para permitir essa liberação de imediato, antes do trânsito em julgado da decisão da execução e, com a devida vênia, se for possível, através de alvará expedido pela própria secretaria da turma, nos termos do processo que sustentamos anteriormente. Sem mais. Como eu fundamento no meu voto, sem trânsito em julgado, nada feito. Como vota a doutora Emília? Estou de acordo com a excelência. Sem trânsito em julgado, Eu não. também não. O processo pode ser modificado, por que eu vou liberar? Não sei o que pode acontecer. Doutora Camila. Ah, tá. De acordo com Então, você proclamo o mesmo. resultado da unanimidade. Boa tarde. Os de Uberlândia já terminaram. Isso. Falta ainda um que tem segredo de justiça, então Isso. ele vai ficar para o final, é de Uberaba. E tem que Tem dois voltar segredos, à né? Tem dois sala ainda, de doutor sessão. Bozon? Tem falta ainda processo do doutor Bozon. Então, chama do doutor Bozon. Sim, há dois, o que eu vou retornar, peço desculpas, é o processo 4, advogado está ausente, ROPS 10.047/90/2019, sala de sessão do desembargador Bozon. Esse é o que foi chamado? Foi chamado, Não, então? inscrita a doutora Mônica, que está Então, ausente. esse foi apregoado, então esse nós vamos adiar para a semana que vem, já que na hora do pregão a doutora Emília não votou e a advogada está ausente. Então, fica adiado Mas eu não para a posso votar semana agora, que vem, Mas ela já estava ausente, para se repetir. Mas não estava? Não, Já não foi a estava primeira ausente. vez? Ela Sim. não estava aí, não? Ela está ausente Posso o tempo votar todo. agora? Ela já estava ausente. Ela não apareceu. A única ausente era... bom, então, em sendo assim, a divergência? Não, não há não, senhor Então, presidente. está Acompanhando. aprovado por unanimidade. O próximo é o 51 da pauta RO 12.293/03/2014. Está presente o doutor Sérgio Machado, pela reclamada recorrente. 51 RO 12.293/03. Como vota doutor Bozon? Um minuto só, presidente. Conhece o Neca? Estou negando o provimento. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Sérgio Gontijo Machado. Boa tarde, senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público. Eu indago, nega provimento a ambos os recursos, não é isso, excelência? Bom, com relação, então, ao recurso da reclamada, eu só gostaria de dizer que essa integração dos reflexos dessa premiação não faz sentido, uma vez que essas premiações específicas eram esporádicas, elas foram apenas 3 em uma determinada época. Depois, muito tempo depois, é que isso veio, que outras premiações passaram a integrar o salário. Então, nesse caso específico dessas 3 premiações, me parece que elas não têm a habitualidade necessária à configuração da natureza salarial. Aí, se não houver divergência quanto aos demais pontos, quer dizer, quanto à negativa do não provimento do recurso do reclamante, eu me atenho nesse momento. Muito obrigado. Doutor Bozon? Não é o que diz o laudo pericial quanto à suposta eventualidade dos prêmios. Eu mantenho meu voto, presidente. Como vota o doutor Vitor? De acordo, presidente. Doutora Emília? Também de acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado, boa tarde. Doutor Milton, há 2 processos, um à distância e o outro presencial com segredo de justiça. Isso. Na sala de doutor Bozon. Isso. Então, eu vou pedir aos senhores advogados e pessoas presentes que se ausentem da sala de sessão, porque nós faremos pregão de processos em segredo de justiça. Relator, desembargador Bozon. Bozon, são 2. Não, é depois, tá? 32 da pauta, RO 11.048/97/2017. Espera aí,
Deixa sair as pessoas. Porque tem os dois. Só para É meu esse? Sim, é o primeiro da inscrição, doutor Bozon. Ele tem segredo de justiça.